Oi, gente! Vamos para a nossa 17ª leitura de Outsider, do Stephen King. A gente ainda vai ter mais 2 leituras antes de finalizar esse livro, então a gente vai terminar na 19ª leitura. Então vamos lá, capítulo 1, página 449. Recapitulando aqui, eles estão indo pro buraco de não sei da onde, atrás do El Cuco. Então vamos lá. Jack acordou às 4 da madrugada. O vento estava soprando lá fora, soprando com força, e ele estava todo dolorido. Não só o pescoço, mas os braços, as pernas, a barriga, a bunda. Parecia queimadura de sol. Nossa, tá tudo ferrado. Ele afastou a coberta, se sentou na beirada da cama e acendeu o abajur, que gerou um brilho leve de 60 watts. Olhou para o próprio corpo e não viu nada na pele, mas a dor estava lá, estava dentro. Vou fazer o que você quiser, disse para o visitante. Vou detê-los, prometo. Não houve respostas. Ou o visitante não estava respondendo ou não estava lá. Não agora, pelo menos, mas tinha estado, naquele maldito celeiro. Só um toque leve, quase uma carícia, mas foi o suficiente. Agora ele estava cheio de veneno, câncer venenoso. E sentado ali, naquele quarto de motel de merda, antes de amanhecer, ele não sabia mais com certeza que o visitante podia tirar o que lhe dera. Mas que escolha tinha? Ele precisava tentar. Se não funcionasse, dou um tiro em mim mesmo? A ideia o fez sentir um pouco melhor. Era uma opção que a sua mãe não tivera. Ele repetiu, com mais decisão na voz. Dou um tiro em mim mesmo. Não haveria mais ressacas, não seria mais necessário dirigir para casa no limite de velocidade, parando em cada sinal sem querer ser abordado pela polícia, quando sabia que o bafômetro acusaria pelo menos talvez 2. Não haveria mais ligações da ex, lembrando a ele que o cheque mensal estava atrasado mais uma vez, como se ele não soubesse. O que ela faria se os cheques parassem de chegar? Teria que trabalhar, ver com a outra metade vivia. Teria que trabalhar, ver com a outra metade vivia. Tadinha. Não ficaria mais em casa o dia todo vendo Elaine e a juíza Judy na TV. Que pena. Ele se vestiu e saiu. O vento não estava exatamente frio, mas fresco, e pareceu passar através dele. Estava quente quando ele saiu de Flint City e não tinha passado pela cabeça de Jack levar um casaco, nem uma muda de roupa, nem mesmo uma escova de dente. Você é assim, querido. Ele conseguiu ouvir a patroa dizer. É você todinho, sempre atrasado e sempre sem grana. Carros, picapes e alguns trailers estavam em paralelo ao prédio do motel como filhotes mamando. Jack percorreu o corredor coberto apenas o suficiente para ver se o SUV azul dos intrometidos ainda estavam lá. Sim, eles estavam todos enfiados nos seus quartos, sem dúvidas, tendo sonhos agradáveis e indolores. O detetive teve uma breve fantasia de ir de quarto em quarto e atirar em todos. A ideia era atraente, mas ridícula. Ele não sabia em que quarto estavam, e alguém, não necessariamente intrometido humor, começaria a atirar de volta. Ali era Texas, afinal, onde as pessoas gostavam de acreditar que ainda viviam nos dias de pastorear gado e de duelos de armas. Era melhor esperar no lugar em que o visitante disse que eles talvez fossem. Para onde será que ele acha que eles vão? Ele podia atirar neles lá e ter a certeza de se safar. Sabe o que eu tô pensando agora? Que eles vão todos para o buraco de Marysville, né? Jack vai lançar um tiro, certo? E aí vai ter outro desmoronamento. Não havia ninguém a quilômetros de distância. Se o visitante pudesse tirar o veneno quando o trabalho terminasse, tudo acabaria bem. Se não, Jack enfiaria o cano da Glock na boca e puxaria o gatilho. Fantasias da sua ex trabalhando de garçonete ou trabalhando na fábrica de luvas nos próximos 20 anos eram divertidas, mas não era o que realmente importava. Ele não ia seguir o mesmo caminho da mãe, com a pele se abrindo cada vez que tentasse se mexer. Isso era o que realmente importava.
Ele entrou na picape, tremendo, e seguiu para o buraco de Marysville. A lua estava no horizonte, parecendo uma pedra fria. O tremor ficou intenso, tão forte que ele passou por cima da linha branca pontilhada algumas vezes. Mas tudo bem, os caminhões grandes usavam o Highway 190 ou a Interestadual. Não havia ninguém na Rural Star àquela hora, só ele. Quando o motor de RAM estava quente, ele ligou o aquecimento no máximo e se sentiu melhor. A dor na parte inferior do corpo começou a diminuir, mas a parte de trás do pescoço ainda latejava demais. E quando ele passou a mão no local, a palma ficou coberta de flocos de neve de pele morta. Assim, ele está pensando em todas as possibilidades que ele tem caso ele esteja realmente com câncer de pele. E, assim, ele está pensando em coisas do tipo: nossa, eu vou fazer o que estão me ameaçando, vou lá e vou matar o Jack não é o Jack vai matar o detetive Ralph, né? Vou matar o Ralph pra me livrar do câncer. Aí ele fala pro... E caso o bicho lá não tire o câncer dele, nossa, então vou ter que me matar. Em nenhum momento passa na cabeça dele: quer saber? Eu vou ir no médico. Sabe o que é isso? É a falta de SUS nos Estados Unidos. Continuando. Ocorreu a Jack que talvez a dor na nuca fosse de uma queimadura real e comum. Pois é, né? Pode ser. E que o resto todo era coisa da cabeça dele. Psicossomático, como as enxaquecas de merda da ex-mulher. Dois psicossomáticos... Meu Deus do céu. Dor psicossomática podia acordar você no meio do sono profundo? Ele não sabia, mas sabia que o visitante que tinha se escondido atrás da cortina do chuveiro do banheiro era real. E ninguém ia querer se meter com uma pessoa daquelas. O que se queria fazer com uma pessoa daquelas era exatamente o que ela manda fazer. Além do mais, havia o filho da puta do Ralph Anderson, que sempre pegou no pé dele, o senhor sem opinião que o fez ser arrancado das férias ao ser suspenso. O cara vai matar o cara só porque tirou ele das férias. Pois foi isso que aconteceu com o Ralph. E que se fodesse aquela merda de licença administrativa. O escroto de Ralph era o motivo de ele, Jack Hoskins, ter ido para o município de Kenny, em vez de ter ficado no seu chalezinho vendo DVDs e tomando vodka com tônica. Quando ele entrou na rua, junto ao outdoor, fechado por tempo indeterminado, um pensamento repentino o deixou elétrico. O filho da puta estaria esperando, e o que ele faria? Ralph queria se livrar dele havia anos, e quando se levava esse detalhe em conta, todas as peças se encaixavam. A lógica era inegável. A única coisa que o babaca não contou foi ser traído pelo homem das tatuagens. Ué. Quanto ao resultado daquela merda toda, Jack via apenas 3 possibilidades. Talvez o visitante pudesse acabar com o veneno que agora corria no seu organismo. Esta era a primeira possibilidade. Se fosse psicossomático, acabaria sumindo sozinho. A segunda. Ou talvez fosse real e o visitante não pudesse retirar do seu corpo. A terceira. O senhor, sem opinião, viraria a história independente de qual possibilidade fosse a certa. Ele só tá muito puto com o Ralph Anderson. É isso. Essa era uma promessa que Jack tinha feito não só para o visitante, mas para si mesmo. Anderson morreria e os outros iriam junto. Limpeza total. Jack Hoskins, o sniper americano. Ele chegou à bilheteria abandonada e contornou a corrente. O vento provavelmente sumiria quando o sol estivesse alto no céu e a temperatura começasse a aumentar de novo. Mas ainda soprava agora, espalhando poeira para todo lado e tudo bem. Ele não precisaria se preocupar de os intrometidos verem as marcas de pneu. Isso se fossem até lá. Se eles não vierem, você ainda vai poder me curar? Perguntou. Não esperava uma resposta, mas ouvi uma. Ah, sim, vai ficar novinho em folha. A voz era real ou existia só na cabeça? Que importância aquilo tinha? Eu acho que ele já estava pirando, só isso. O espírito tá de boa, tranquilo lá no buraco, e ele só tá pirando.
Jack passou pelos chalés de turistas abandonados, se perguntando por que alguém ia querer gastar grana para ficar perto do que era essencialmente um buraco no chão. Pelo menos o nome do lugar era honesto. Ninguém tinha um local melhor para ir, Yosemite, o Grande Canyon. Até a maior bola de barbante do mundo seria melhor do que o buraco no chão aqui nesse cu de mundo seco e poeirento que era o Texas. Ele estacionou... Será que esse buraco de fato existe? Ele estacionou ao lado do barracão de serviço como tinha feito na ida anterior. Pegou uma lanterna no porta-luvas e a Winchester e a caixa de munição no estojo. Encheu os bolsos de bala, começou a seguir na direção do caminho, depois voltou e apontou a lanterna para uma das janelas sujas. Da porta de erguer estilo garagem do barracão, achando que poderia haver alguma coisa útil ali dentro. Não havia, mas o que viu o fez sorrir mesmo assim. Um carro compacto coberto de poeira, talvez um Honda ou um Toyota. Na janela de trás havia um adesivo que dizia: "Meu filho é aluno de honra da Flint City High School." Com câncer ou não, as habilidades rudimentares de Jack permaneciam intactas. O visitante estava ali, sim, tinha dirigido de Flint City até Marysville naquele carro, sem dúvida, roubado. Sentindo-se melhor e com fome pela primeira vez desde que a mão tatuada apareceu atrás da cortina do chuveiro, Jack voltou para a picape e remexeu no porta-luvas, mais um pouco. Acabou tirando um pacote de biscoito com creme de amendoim e meio rolinho de Tums. Não era o café da manhã de um rei, mas era melhor do que nada. Ele seguiu pelo caminho mastigando um biscoito e segurando a arma com a mão esquerda. Havia uma alça, mas se ele a pendurasse no ombro, roçaria no pescoço, talvez fosse sangrar. Os bolsos pesados com as balas balançavam e batiam nas pernas. Ele parou na placa apagada com o índio, em que o velho chefe Wahoo testemunhava que Caroline Allen chupava seu pau, pele vermelha, acometido por um pensamento repentino. Qualquer um, vendo pelo caminho que saía do chalés de turista, viria o seu RAM estacionado ao lado do barracão de serviços e se perguntaria por quê. Ele pensou em voltar para tirá-lo de lá, mas decidiu que estava se preocupando demais. Se os intrometidos aparecessem, eles parariam perto da entrada principal. Assim que saíssem para olhar, ele abriria fogo da sua posição de atirador no alto da colina, acertando 2 ou talvez até 3 antes de eles entenderem o que estava acontecendo. Os outros correriam de um lado para o outro, como galinhas no meio de uma tempestade. Ele os acertaria antes de que conseguissem encontrar proteção. Não havia necessidade de se preocupar com o que poderiam ver dos chalés, porque o senhor sem opinião e seus amigos nunca sairiam do estacionamento. Capítulo 3, página 453. O caminho para subir a colina rochosa era traiçoeiro na escuridão, mesmo com a ajuda da lanterna, e Jack seguiu devagar. Ele já tinha problemas suficientes sem cair e quebrar algum osso. Quando chegou ao ponto de observação, a primeira luz hesitante começava a aparecer no céu. Ele apontou a lanterna para a forquilha que tinha deixado lá no dia anterior. Esticou a mão para pegá-la, mas se afastou. Ele esperava que isso não fosse um presságio de como o restante do dia seria. Mas a situação tinha uma ironia própria, e mesmo com todos os seus problemas, Jack era capaz de apreciá-la. Ele tinha levado a forquilha para se proteger de cobras, e agora uma estava deitada ao lado, parcialmente em cima dele. Era uma cascavel e não era pequena, um verdadeiro monstro. Ele não podia atirar nela, talvez a bala só ferisse a criatura. Ele não podia atirar nela, talvez a bala só ferisse a criatura, e aí provavelmente o atacaria. E ele estaria de tênis, mas não tinha se lembrado de comprar botas de entipite. Além do mais, o projétil poderia ricochetear e provavelmente estragos sérios nele. O projétil poderia ricochetear e provocar estragos sérios nele. Ele segurou o rifle pela parte de trás
esticando o cano devagar o mais longe que conseguia. Enfiou-o embaixo da cascavel adormecida e a jogou longe antes que ela pudesse sair deslizando. A filha da mãe, horrorosa, caiu no caminho 6 metros atrás dele e se enrolou e começou a fazer barulho. Um ruído de contas sendo sacudidas em uma cabeça seca. Jack pegou a forquilha, deu um passo à frente e a atacou. A cascavel entrou em uma rachadura entre 2 pedras inclinadas e sumiu. É isso aí, disse Jack. E não volte, aqui é o meu lugar. Ele se deitou e olhou pela mira. Lá estava o estacionamento, com as linhas amarelas apagadas. Lá estava a lojinha em ruínas. Lá estava a entrada fechada da caverna. A placa acima apagada, mas ainda visível. Bem-vindos ao buraco de Marysville. Não havia nada a fazer além de esperar, então Jack se acomodou para isso. Eu acho que na hora que ele for atirar na galera, a cobra vai voltar e vai morder ele. Certeza. Capítulo 4, página 454. Nada antes das 9, dissera Ralph. Mas estavam todos no restaurante do India Motel às 8h15. Ralph, Howie e Alec pediram bife com ovos. Holly dispensou o bife, mas pediu uma omelete de 3 ovos com batatas com molho ranch. E Ralph ficou satisfeito ao ver Holly comer tudo. Mais uma vez, ela estava usando o paletó do terno com uma camiseta e uma calça jeans. Vai ficar quente mais tarde, disse Ralph. É, e também está muito amassado, mas tem bolsas grandes para as minhas coisas. Também vou levar a bolsa, mas vou deixá-la no carro se tivermos que andar. Ela se inclinou para a frente e baixou a voz. Às vezes, as camareiras roubam em lugares como esse. Howie cobriu a boca, talvez para sufocar um arroto, talvez para esconder um sorriso. Capítulo 5, página 454. Eles foram até a casa dos Bolton, onde encontraram Ione e Claude sentados nos degraus da varanda tomando café. Love estava no jardinzinho lateral, tirando ervas daninhas, sentada na cadeira de rodas com o tanque de oxigênio no colo, um cigarro na boca e um grande chapéu de palha na cabeça. Tudo bem durante a noite? Perguntou Ralph. Tudo, disse Ione. O vento ficou meio barulhento lá atrás, mas quando peguei no sono dormi como um bebê. E você, Claude, tudo bem? Se quer saber se tive a sensação de que tinha alguém rondando a casa de novo? Não, nem a minha mãe. Bom, pode haver um motivo para isso, disse Alec. A polícia de Tipton comunicou uma invasão domiciliar ontem de madrugada. O cara ouviu vidro quebrando, pegou a espingarda e espantou o invasor. Disse para a polícia que ele tinha cabelo preto, cavanhaque e muitas tatuagens. Claude ficou enfurecido. Eu nem saí do quarto ontem à noite. Não duvidamos disso, falou Ralph. Pode ser o cara que estamos procurando. Vamos dar uma passada em Tipton para verificar. Se ele tiver sumido, e deve ter mesmo, vamos voltar para Flint City e tentar decidir o que fazer depois. Se bem que não sei o que mais a gente pode fazer, acrescentou Howie. Se ele não está aqui e se não estiver em Tipton, pode estar em qualquer lugar. Não tem nenhuma outra pista? Perguntou Claude. Nenhuma, disse Alec. Love foi até eles. Se decidirem ir para casa, parem aqui para nos ver a caminho do aeroporto. Vou fazer uns sanduíches com o frango que sobrou. Depois que não se importem de comer o mesmo frango, claro. Pode deixar, disse Howie. Obrigado aos dois. Eu é que devia estar agradecendo, falou Claude. Ele apertou a mão de todos e Love abriu os braços para dar um abraço em Holly. Ela pareceu sobressaltada, mas permitiu o abraço. Você, volte aqui, sussurrou a mulher no ouvido dela. Volto sim, respondeu Holly, torcendo para uma promessa que pudesse cumprir. Capítulo 6, página 456. Howie dirigiu com Ralph ao lado e os outros 3 no banco de trás. O sol estava alto e o dia seria quente de novo. Estava pensando aqui como a polícia de Tipton fez contato com vocês, disse Ione. Achei que nenhuma autoridade sabia que estávamos aqui. E não sabem, respondeu Alec. Se esse for a existir mesmo, nós não queríamos levantar desconfianças com os Boltons
sobre por que estaríamos indo na direção errada. Ralph não precisava ler mentes para saber o que Rod estava pensando naquele momento. Cada vez que você e os outros falam sobre o forasteiro, é no condicional. E falou, se esse forasteiro existir mesmo, nós não queríamos levantar desconfianças. Ralph se virou no banco. Escute agora, chega de si e talvez. Por hoje, o forasteiro existe. Por hoje, ele consegue ler a mente de Cloud Bolton sempre que quer. E até sabermos que não é assim, ele está no buraco de Marysville. Chega de suposição, só crença. Podem fazer isso? Por um momento, ninguém respondeu nada, e Howie falou. Sou advogado de defesa, filho. Posso acreditar em qualquer coisa. Meu Deus. Capítulo 7, página 456. Ele chegando ao outdoor, mostrando a família impressionada que segurava os lampiões a gás. Eles chegaram ao outdoor, mostrando a família impressionada que segurava os lampiões a gás. Howie dirigiu devagar até a estrada de asfalto rachado, evitando os buracos da melhor forma que conseguia. A temperatura que estava em uns 15 graus quando saíram, agora chegava aos 20, e subiria ainda mais. Estão vendo aquele monte ali? Rod apontou. A entrada da caverna principal fica na base dele. Ou ficava até o fecharem. A gente devia olhar lá primeiro. Se ele tentou entrar por ali, pode haver algum sinal. Por mim tudo bem, disse Yuni olhando em volta. Jesus, que lugar desolado. A perda dos garotos e do grupo de busca foi terrível para a família, falou Rod. Mas também foi um desastre para Marysville. O buraco era o único gerador de empregos da cidade. Vários moradores foram embora depois que ele fechou. Howie freou. Aquilo devia ser a bilheteria, e estou vendo uma corrente na passagem. Contorne, disse Yuni. Põe a suspensão dessa belezinha para trabalhar. Howie contornou a corrente, os passageiros sacudindo no banco. Tudo bem, pessoal. Estamos oficialmente invadindo a propriedade particular. O coiote apareceu com a aproximação deles e saiu correndo. A sombra magra o acompanhando. Aí Ralph viu os restos de marcas de pneus erodidas pelo vento e supôs que adolescentes locais deviam ter sobrado, ao menos algum em Marysville, levaram seus quadriciclos até ali. Ele estava mais concentrado na colina rochosa à frente, local que tinha sido a única atração turística de Marysville, sua Raisins Dettery, se alguém quisesse falar bonito. Nós todos estamos armados, disse Yuni. Ele estava sentado empertigado no banco. Estava sentado, empertigado no banco, os olhos grudados à frente, alerta. Não é? Os homens responderam afirmativamente. Holly Gibney ficou calada, acho que era a única que não está armada. Capítulo 8, página 457. Do seu lugar, no alto da colina, Jack os viu se aproximando bem antes de o grupo chegar ao estacionamento. Ele verificou a arma, totalmente carregada, com uma bala engatilhada. Tinha posto uma pedra achatada na beirada da queda. Agora se deitou com o cano apoiado nela. Ele olhou pela mira, colocando a cruz sobre o lado do motorista. O reflexo do sol o cegou por um momento. Ele fez uma careta, afastou o rosto, esfregando o olho até os pontinhos pretos sumirem, e olhou pela mira de novo. Vamos lá, pensou. Parem no meio do estacionamento, seria perfeito. Parem lá e saiam do carro. Só que o SUV atravessou o estacionamento na diagonal e parou na frente da entrada coberta da caverna. Todas as portas se abriram e 5 pessoas saíram, 4 homens e uma mulher. 5 intrometidos, todos em fila. Que lindo! Infelizmente, a posição era péssima para atirar. O sol na posição atual deixava a entrada da caverna na sombra. Jack poderia ter arriscado, pois a mira de Leopold era muito boa, mas havia o problema do SUV, agora bloqueando pelo menos 3 dos 5, inclusive o senhor sem opinião. Jack encostou a bochecha na arma, e a sua pulsação bateu lenta e firme no peito e na garganta. Ele não estava mais ciente do pescoço latejante. A única coisa com que se importavam eram os intrometidos parados embaixo da placa que dizia: Bem-vindos ao buraco de Marysville. Saiam daí, sussurrou ele.
Saiam e olhem em volta um pouco, vocês sabem o que querem. Ele esperou que fizessem isso. Capítulo 9, página 458. A entrada em arco do buraco estava bloqueada por mais de 20 tábuas, presas com parafusos enferrujados, enorme a barreira de cimento atrás. Com cobertura tão reforçada contra exploradores não autorizados, quase não havia necessidade de placa de não entre, mas havia algumas, mesmo assim, e também alguns recados pichados, deixados, Ralph presumiu, pelos mesmos adolescentes que foram lá de quadriciclo. Alguém acha que alguma coisa parece adulterada? Perguntou Yuni. Não, disse Alec. Por que se deram ao trabalho de pôr tábuas? É que não entendo. Seria preciso uma boa carga de dinamite para abrir um buraco nessa placa de cimento. O que provavelmente concluiria o serviço que o terremoto iniciou, falou Howie. Holly se virou apontando por cima do capô do surf. Estão vendo aquela entradinha do lado da lojinha? Ela vai para a entrada à riga. Os turistas não podiam ir para a caverna por ali, mas tem muitos pictogramas interessantes. Como sabe disso? Perguntou Yuni. O mapa que distribuíram para os turistas ainda existe na internet. Tudo está lá hoje em dia. Chama-se de pesquisa, meu amigo, disse Ralph. Você devia tentar um dia desses. Eles voltaram para o carro. Howie mais uma vez atrás do volante e Ralph na frente. Howie atravessou devagar o estacionamento. Esse caminho parece uma merda, disse Ed. Não devemos encontrar nenhum grande problema, falou Rod. Tem chalés de turistas do outro lado. De acordo com um artigo do jornal, o segundo grupo de busca os usou como base. Além do mais, devia haver muita gente da imprensa e parentes preocupados quando a notícia se espalhou. Sem mencionar os curiosos locais, disse Yuni. Eles devem... Pare, Howie, pediu Alec. Opa! Eles tinham percorrido um pouco mais da metade do estacionamento, à frente do sub apontando para a estrada que ia até os chalés, e presumivelmente para a porta dos fundos do buraco. Howie friou. O que foi? Talvez a gente esteja tornando isso mais difícil do que precisa ser. O forasteiro não precisa necessariamente estar na caverna. Ele estava escondido em um celeiro no município de Kenny. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente devia dar uma olhada na lojinha, ver se tem sinais de invasão. Eu vou, disse Yuni. Howie abriu a porta do motorista. Por que não vamos todos? Se o Yuni fosse sozinho, acho que o Yuni ia de bala, hein? Capítulo 10, página 459. Eu não quero que o Yuni morra. Peraí, eu acho que eu passei demais. Capítulo 10, página 459. Os intrometidos se afastaram da estrada coberta e voltaram para o carro. O sujeito careca e corpulento contornando o capô para voltar para o volante. Isso deu a Jack a oportunidade de um tiro direto. Ele colocou a cruz na mira na cara do sujeito, que eu acho que é o Howie. Inspirou, prendeu o ar e apertou o gatilho. Nada aconteceu. Houve um momento de pesadelo em que ele achou que havia algo de errado com a Winchester, mas então percebeu que se esquecera de soltar a trava de segurança. Dava para ser mais burro? Ele tentou soltá-la sem tirar o olho da mira. Seu polegar escorregadio de suor deslizou e quando ele conseguiu soltar a trava, o careca estava atrás do volante, batendo a porta. Os outros também já tinham entrado. Merda, sussurrou Jack. Merda, merda, merda. Ele viu com pânico crescente o carro atravessar o estacionamento na direção da estrada que os levaria para longe da sua linha de tiro. Eles subiram a primeira colina, veriam os chalés, o barracão de serviço e a sua picape estacionada ao lado. Anderson saberia a quem pertenceria aquela picape? Claro que sim. Se não pelos adesivos de peixe pulando do lado, então pelo adesivo no para-choque traseiro. Meu outro carro é a tua mãe. Meu Deus, o adesivo dele. Você não pode deixar que eles subam a estrada. Ele não sabia se era a voz do visitante ou a sua própria. Eu acho que a voz dele já tá ficando louco. E não se importou, porque ela estava certa de qualquer modo. Ele precisava impedir o carro de seguir em frente, e 2 ou 3 tiros poderosos no motor dariam conta disso. Então poderia atirar nas janelas, provavelmente não acertaria todo mundo,
mas com o sol batendo no vidro, não com o sol batendo no vidro, mas os que sobrassem sairiam pelo estacionamento vazio, talvez feridos, no mínimo atordoados. Seus dedos se curvou no gatilho, mas antes que pudesse dar o primeiro disparo, o carro parou sozinho perto da lojinha abandonada com a placa caída. As portas se abriram. Graças a Deus, murmurou Jack. Ele botou o olho na mira de novo, esperando o senhor sem opinião sair. Todos tinham que morrer, mas o intrometido principal seria o primeiro. Será que será que o Ralph vai morrer? Capítulo 11, página 460. A Cascavel saiu da rachadura onde tinha se refugiado. Sabia, mano, ela vai muito bater nele. Deslizou na direção dos pés de Jack, parou, sentiu o ar quente com a língua e voltou a deslizar. Não tinha intenção nenhuma de atacar. Seu propósito era meramente investigativo. Mas quando Jack deu o primeiro disparo, ela ergueu a cauda e começou a chacoalhar. Jack, que tinha esquecido de levar plugs de ouvido ou algodão, da mesma forma que a escova de dente, não ouviu nada. Capítulo 12, página 461. Howie foi o primeiro a sair do carro. Ele parou com as mãos no quadril, observando a placa caída que dizia Souvenirs e artesanatos indígenas autênticos. Alec e Uni saíram do banco de trás pelo lado do motorista. Ralph saiu do banco da frente para abrir a porta de trás para Holly, que estava tendo dificuldade com a maçaneta. Ah, tá. Por um momento achei que, Quando fez isso, uma coisa caída no chão chamou sua atenção. Caramba, disse ele. Olha isso. O que é? Holly perguntou quando ele se inclinou. O quê? Acho que é uma ponta de Sabia que o tiro ia vir agora. Um tiro soou. O estalo quase líquido de um rifle poderoso. Ralph sentiu a passagem da bala, o que queria dizer que ela tinha errado a sua cabeça. Eu acho que deu na Holly, mano. Por 3 ou 5 centímetros. O espelho do lado do passageiro do carro se estilhaçou e saiu voando, batendo o asfalto rachado e rolando em uma série de brilhos fortes. Tiro! Gritou Ralph, segurando Holly pelos ombros e a empurrando para ficar de joelhos. Tiro! Howie olhou ao redor. A expressão dele era de surpresa e confusão. Como é? Você disse? O segundo tiro veio, e o topo da cabeça de Howie desapareceu. Por um momento, ele ficou onde estava, sangue escorrendo pelas bochechas e pela testa. Em seguida, caiu. Alec correu na direção dele, e o terceiro tiro soou, jogando Alec no capô do carro. Meu Deus! Sangue surgiu na camisa dele, acima do cinto. Não! Ione foi na direção dele. Houve um quarto tiro. Ralph viu a lateral do pescoço de Alex ser arrancada, e o investigador de Howie caiu fora, de vista atrás do carro. Se abaixe! Gritou Ralph para Ione. Se abaixe! Ele está no alto daquela colina. Ione ficou de joelhos e se arrastou, mas 3 tiros soaram em rápida sucessão. Um dos pneus do carro começou a chiar. O para-brisa rachou em um brilho branco e desabou para dentro em volta de um buraco acima do volante. O terceiro tiro acertou o para-choque acima da roda traseira do lado do motorista e abriu um buraco do tamanho de uma bola de tênis quando saiu no lado do passageiro, perto de onde Ralph e Ione estavam abaixados. Ladeando Holly. Houve uma pausa, depois outra série de tiros. 4 dessa vez. As janelas de trás se quebraram, espalhando cacos de vidro. Outro buraco apareceu acima do porta-malas. Não podem ficar aqui, disse Holly. Ela pareceu perfeitamente calma. Mesmo que ele não atirasse na gente, vai acabar acertando o tanque de gasolina. Ela está certa, disse Ione. Alec e Gold, o que vocês acham? Alguma chance? Não, disse Ralph. Outro estalo líquido, todos se encolheram, e mais um pneu começou a chiar. Eles se foram, concluiu Ralph. Temos que correr para a lojinha. Nossa! Acho que ele tá falando que o Alec e o Howie Gold, morreram.
Temos que correr para a lojinha. É o que eu pensei, tem que correr para a lojinha, cara. Vocês vão primeiro, eu dou cobertura. Eu dou cobertura, falou Yuni. Você e a Holly vão correndo. Tomara que Yuni não morra. Um grito veio da posição do atirador. Se era de dor ou de raiva, Ralph não conseguia saber. Eu acho que ele foi mordido pela cobra. Yuni se levantou, as pernas separadas, a pistola segura pelas duas mãos e começou a disparar tiros espaçados na direção do alto da colina. Vão! Gritou ele. Agora! Vão, vão, vão! Ralph se levantou. Holly se levantou ao lado dele, como no dia em que Terry Maitland levou o tiro. Pareceu a Ralph que ele conseguia ver tudo. Seu braço estava na cintura de Holly. Havia uma ave voando no céu, com as asas abertas. Os pneus estavam esvaziando. O carro tombava para o lado do motorista. No alto da colina, ele viu o brilho hesitante em movimento que só podia ser a mira de um fuzil do filho da mãe. Ralph não tinha ideia de por que estava se movendo daquele jeito e não ligou. Houve um segundo grito, um terceiro, este último quase um berro. Holly segurou o braço de Yuni e o puxou. Ele olhou para ela com surpresa, como um homem arrancado de forma abrupta de um sonho, e Ralph sabia que ele estava pronto para morrer. Que esperava morrer. Os três correram para o abrigo da lojinha, e apesar de estarem a menos de 60 metros do carro, quase destruído, eles pareciam estar correndo em câmera lenta, como um trio de melhores amigos no final de uma comédia romântica idiota. Só que nesses filmes, ninguém passava pelos corpos mutilados de dois homens que estavam vivos e saudáveis 90 segundos atrás. Nesse filme, ninguém pisava em uma poça de sangue fresco e deixava pegadas vermelhas como rastro. Outro tiro soou e Yuni gritou: Não! Ele me acertou. O filho da puta me acertou. E caiu. Ai, não, cara. Eu gostava tanto de Yuni. Capítulo 13, página 463. Jack estava recarregando, os ouvidos ecoando, quando a Cascavel decidiu que já tinha aturado aquele invasor irritante no seu território por tempo demais. Ela o picou no alto da panturrilha direita. Os dentes penetraram na calça de Jack sem dificuldade e as bolsas de veneno estavam cheias. Jack rolou de lado, segurando o fuzil, virando para o alto com a mão direita, gritando não de dor, que estava só começando, mas de ver a cobra subindo pela perna e a língua bifurcada aparecendo. Os olhos pretos brilhantes alertas, o peso escorregando do animal era horrendo. Ela o picou de novo, dessa vez na coxa, e continuou a subida, ainda sacudindo a cauda. A picada seguinte podia ser nas bolas. Sai de cima de mim! Tentar se livrar dela com o fuzil não adiantou de nada, pois a cobra podia se desviar com facilidade. Então Jack largou a arma e segurou o animal com as duas mãos. Cascavel picou o pulso direito dele, errando da primeira vez, mas acertou na segunda, deixando buracos do tamanho de 2 pontos em uma manchete de jornal. Mas àquela altura, as bolsas de veneno já estavam vazias. Jack não sabia Jack não sabia nem se importava. Ele a girou nas mãos como um homem torcendo um pano de prato e viu a pele se romper. Que horror, coitado da cobra. Abaixo, alguém estava disparando com uma arma sem parar, uma pistola, pelo som, mas a distância era grande e nada chegou perto de Jack. Jogou a Cascavel longe e viu-a bater nas pedras e sair deslizando de novo. Ai, coitada. Livre-se deles, Jack. Sim, tá bom, certo. Ele estava falando ou só pensando? Não sabia dizer. O eco nos ouvidos tinha se tornado um zumbido alto, como um fio de aço sendo balançado até vibrar. Pegou o fuzil, rolou de bruços, apoiou o cano na pedra, olhou pela mira. Os 3 que sobraram estavam correndo para o abrigo da lojinha. A mulher no meio, ela tentou botar a cruz da mira sobre Anderson. Com a mulher no meio, né? Ele tentou botar a cruz da mira sobre o Anderson, mas suas mãos, uma delas, picadas várias vezes pela cobra, estavam tremendo e ele acabou acertando o cara de pele morena. O Yuni, né? Teve que atirar 2 vezes, mas acertou. O braço do cara voou por cima da cabeça como um arremessador.
se preparando para lançar sua melhor bola rápida, e ele caiu de lado. Os outros dois pararam para ajudar. Era sua melhor chance, talvez a última. Se não acertasse agora, eles entrariam atrás da lojinha. A dor da primeira mordida estava subindo pela sua perna, e ele sentia a carne da panturrilha inchando. Mas essa não era a pior parte. A pior parte era o calor que agora se espalhava como uma febre pelo corpo, ou a queimadura de sol do inferno. Ele disparou de novo e achou que tinha acertado a mulher, mas foi só de raspão. Ela segurou o homem moreno pelo braço ileso. Anderson o pegou pela cintura e o levantou. Jack puxou o gatilho de novo, mas só obteve um estalo seco. Remexeu no bolso em busca de mais balas, carregou 2, largou o resto. Suas mãos estavam ficando dormentes. A perna que tinha sido picada estava ficando dormente. A língua parecia estar inchando na boca. Ele gritou de novo, dessa vez de frustração. Quando botou o olho na milha de novo, eles tinham sumido. Jack viu as sombras por um momento, mas logo elas sumiram também. Eu acho que o Jack morre aqui. Esse capítulo 14 já é um pouquinho mais longo. Aí depois tem um 15, curtinho. 16, que é longo. 17, curto. E 18, meu Deus, tem muito capítulo. Tem 19, que é longo. Aí a gente finaliza no 19. Capítulo 14, página 464. Deixa eu pausar aqui para beber uma água. Com Holly de um lado e Ralph do outro, Yuni conseguiu chegar à lateral da lojinha, onde desabou com as costas na construção, ofegante. Seu rosto estava pálido, a testa pontilhada de gotas de suor. A manga esquerda da camisa estava ensanguentada até o pulso. Ele gemeu. Porra, como isso arde! Da colina, o atirador disparou de novo. A bala bateu no asfalto. Como você está? Perguntou Ralph. Me deixe ver. Ele desabotoou o punho da camisa de Yuni e, apesar de ter puxado a manga com delicadeza, o rapaz gritou e trincou os dentes. Holly estava no celular. Quando o ferimento foi revelado, não pareceu tão ruim quanto Ralph temera. Ainda bem. A bala devia ter provocado um leve ferimento. Em um filme, isso teria deixado Yuni pronto para voltar para a briga, mas ali era a vida real, e as coisas na vida real eram diferentes. O poderoso projétil tinha arrancado o suficiente dele para afetar o cotovelo. A pele em volta já estava inchando, ficando roxa, como se tivesse sido esmagada com um porrete. Me diga que o cotovelo só está deslocado, disse Yuni. Isso seria bom, mas acho que está quebrado, falou Ralph. Só que você teve sorte mesmo assim, Tara. Se o tiro tivesse sido mais certeiro, acho que teria arrancado a parte de baixo do seu braço. Não sei com que ele está atirando, mas é grande. Meu ombro está deslocado, com certeza, disse Yuni. Aconteceu quando meu braço voou para trás. Porra. O que a gente vai fazer? Estamos encurralados. Cara, eu acho que é a primeira vez que eu leio um livro que fala em detalhes algo de tipo relacionado a tiro, digamos assim. Tipo, eu jamais teria imaginado, porque minha visão de tiro é muito de filme, sabe? E realmente é como ele falou, levou um tiro de raspão, vamos lá seguir a vida, né? Bem duro de matar. Bem John Wick, mas vamos lá. Holly, perguntou Ralph, alguma coisa? Ela balançou a cabeça. Eu estava com 4 barrinhas na casa dos Bolton, mas não tenho nem mesmo uma aqui. Sai de cima de mim. Foi isso que ele gritou? Algum de vocês ou... O atirador disparou de novo. O corpo de Alec Perry pulou, depois ficou parado. Ai, coitado. Vou te pegar, Anderson. A voz soou de cima da colina. Vou te pegar, Ralph, seu escroto. Vou pegar todos vocês. Yuri olhou para Ralph surpreso. Nós fizemos besteira, disse Holly. O forasteiro tinha um Renfield, no final das contas. E seja quem for, ele conhece você, Ralph. Você o conhece? O detetive balançou a cabeça. O atirador estava gritando com a voz no máximo, quase berrando. E havia ecos. Podia ser qualquer pessoa. Yuni observou o braço ferido. O sangramento tinha diminuído, mas o inchaço não. Em pouco tempo, ele não teria uma junta do cotovelo visível.
Isso dói mais do que quando os meus sisos foram arrancados. Me diga que tem alguma ideia, Ralph. Ralph chegou na extremidade da lojinha, pôs as mãos em volta da boca e gritou. A polícia está a caminho, babaca. Nossa, muito amor doce, né? Castiel chamando os outros de boboca. A polícia está a caminho, babaca. A patrulha rodoviária. Esses caras nem vão se dar ao trabalho de pedir que se renda. Vão sair atirando como se você fosse um cão raivoso. Se quiser viver, é melhor fugir. Houve uma pausa e outro grito. Podia ser de dor, uma risada ou as duas coisas. Foi seguido de mais 2 tiros. Um bateu no prédio acima da cabeça de Ralph, derrubando uma tábua e empalhando uma chuva de farpas. Ralph recuou e olhou para os outros 2 sobreviventes emboscados. Acho que isso é um não. Ele parece histérico, disse Rod. Completamente louco, concordou Yuni. Ele encostou a cabeça na parede. Cristo, é quente aqui nesse asfalto. E vai ficar bem pior ao meio-dia. Muito caliente. Se ainda estivermos aqui, vamos fritar. Rod disse. Você atira com a mão direita, Tenente Sabo? Sim, e como estamos encurralados por um lunático com um fuzil, por que não me chamar logo de Yuni, como é o jefe aqui? Você precisa chegar até a ponta da construção onde Ralph está. E Ralph, você tem que vir até aqui comigo. Quando o Tenente Sabo começar a atirar, nós vamos correr para a estrada que vai até os chalés para turistas e a entrada da Riga. Estima que ficaremos em um terreno aberto por uns 50 metros. Podemos percorrer isso em 15 segundos, talvez 12. 12 segundos seria o suficiente para ele acertar um de nós, Rod. Acho que a gente consegue. Ainda fria como a brisa de um ventilador soprando uma tigela de cubos de gelo. Era incrível. Quando ela entrou na sala de reuniões de Howie, 2 noites atrás, estava tão tensa que uma tosse mais alta podia ter feito com que ela pulasse até o teto. Ela já esteve em situações como essa antes, pensou Ralph, e talvez seja em situações como essa que a verdadeira Holly Gibney aparece. Outro disparo, seguido por um ruído de metal, e outro. Ele está tentando acertar o tanque de gasolina do carro, disse Yuni. O pessoal da locadora não vai gostar nada disso. Temos que ir, Ralph. Nossa, eles alugaram o carro para explicar, mano. Meu Deus, carro todo ferrado. Temos que ir, Ralph. Rod estava encarando os olhos dele. Outra coisa era difícil para ela antes, mas não agora. Não agora. Pense em todos os Frank Peterson que ele vai assassinar se o deixarmos escapar. Eles vão com ele porque acham que o conhece, ou porque ele parece simpático, como deve ter parecido para as garotas Howard. Não o sujeito lá de cima. Estou falando do que ele está protegendo. Mais 3 tiros em sucessão rápida. Ralph viu buracos aparecerem na lateral traseira do SUV. Sim, ele está mirando no tanque de gasolina. E o que vamos fazer se o Sr. Hanfield descer para nos encontrar? Perguntou Ralph. Talvez ele não faça isso. Talvez fique onde está, em terreno mais alto. Só temos que ir até o caminho para levar a estrada à Riga. Se ele descer antes de chegarmos lá, você pode atirar nele. Vou ficar feliz em fazer isso, se ele não me acertar primeiro. Acho que pode haver algo de errado com ele, disse Rod. Aqueles gritos. Yuni assentiu. Sai de cima de mim, também ouvi. O tiro seguinte acertou o tanque do carro e a gasolina começou a vazar para o asfalto. Não houve uma explosão imediata, mas se o cara da gasolina acertasse o tanque de novo, o carro quase com certeza explodiria. Tudo bem, disse Ralph. A única alternativa que ele conseguia enxergar era de se agachar e esperar que o cúmplice do forasteiro começasse a disparar balas em alta velocidade direto através da lojinha, tentando acertar um deles ou mais. Yuni, nos dê o máximo de cobertura que puder. O tenente chegou no cantinho da construção, chiando de dor a cada movimento. Tadinho. Segurou a Glock contra o peito com a mão direita. Rod e Ralph foram para o outro lado. Ralph conseguia ver a estradinha que levava a colina acima até os chalés dos turistas. Ficava ladeada por um par de rochas grandes. Tinha uma bandeira americana pintada em uma e as bandeiras da estrela solitária do Texas na outra. Quando chegarmos atrás da que tem a bandeira americana, devemos ficar a salvo. Quase certamente verdade, mas 50 metros nunca pareceram tanto como 500.
Ele pensou em Jenny, em casa fazendo yoga ou na cidade resolvendo coisas. Pensou em Derek no acampamento, talvez na sala de arte com os novos amigos, falando sobre programa de televisão, videogame ou garotas. Ele até teve tempo de pensar em que ele teve até tempo de pensar em quem Holly estava pensando. Não, nele, pelo visto. Está pronto? Antes que pudesse responder, o atirador disparou de novo, e o tanque de gasolina do carro explodiu em uma bola de fogo laranja. Yuni se inclinou no canto onde estava e começou a disparar para o alto da colina. Holly saiu correndo e Hop foi atrás. Capítulo 15, página 468. Jack viu o sub explodir em chamas e gritou de triunfo. Embora não fizesse sentido, não tinha ninguém dentro do carro. Mas o movimento chamou sua atenção, e ele viu 2 intrometidos correndo para a estradinha. A mulher estava na frente, Anderson logo atrás. Jack virou o fuzil na direção dele e olhou pela mira. Antes que pudesse apertar o gatilho, ouviu zzz de tiro chegando. Zzz, acho que é assim, né? Lascas de pedras bateram no ombro dele. Lascas de pedras bateram no ombro dele. O que eles deixaram para trás estava atirando, e apesar de a distância ser grande demais para os tiros terem precisão, como a arma pequena que ele usava, o último disparo passou perto demais para Hoskins ficar tranquilo. Jack se abaixou, o queixo apertando o pescoço. E sentiu as glândulas lá dentro incharem e latejarem como se estivessem cheias de pus. Sua cabeça estava doendo, a pele ardia e os olhos pareciam grandes demais para os buracos. Ele olhou na mira telescópica a tempo de ver Anderson desaparecer atrás de uma das rochas grandes. Ele os perdera. E isso não era tudo. Tinha uma fumaça preta subindo do carro em chamas, e agora que o dia estava claro, não havia vento para dispersá-las. E se alguém visse aquilo e ligasse para o patético corpo de bombeiros que devia haver naquela cidade de merda? Dessa, não foi preciso questionar de quem era a voz dessa vez. Você precisa matá-los antes que possam chegar ao caminho à riga. Jack não fazia ideia do que era uma riga, mas não tinha dúvida de que o visitante na sua cabeça estava falando. O caminho marcado pela placa, mostrando o chefe Warren, ele se encolheu quando outra bala do babaca lá de baixo arrancou lascas de umas rochas próximas. Deu o primeiro passo na direção do caminho por onde tinha subido e caiu. Por um momento, a dor obliterou todos os seus pensamentos, mas Jack se segurou em um arbusto entre 2 pedras e se levantou. Olhou para si mesmo, primeiro sem conseguir acreditar no que tinha acontecido com o seu corpo. A perna que a cobra tinha picado agora estava o dobro do tamanho. O tecido da calça estava esticado. Pior, a virilha estava inchando. Então ela de fato mordeu as bolas de... Era como se tivesse enfiado um travesseiro pequeno na calça. Que horror! Desça, Jack, pegue os 2 e tire o câncer de você. Amore, o câncer é o pior, é o menor, acho que dos seus problemas se de resolver. Você tá com um veneno de cobra, você vai morrer daqui a pouco. Mas agora ele tinha preocupações mais imediatas, não? Ele estava inchando como uma esponja cheia de água. O veneno da cobra também. Posso deixar você curado. Isso foi a voz que falou. Então, ele pode tirar o câncer e o veneno da cobra. Jack não sabia se podia acreditar no tatuado, mas entendia que não tinha escolha. Além disso, havia Anderson. O senhor sem opinião não ia escapar daquela. Era tudo culpa dele e ele não ia se safar. Jack começou a descer o caminho, trotando com dificuldade, segurando o cano da Winchester e usando a base como bengala. Sua segunda queda aconteceu quando as pedras deslizaram embaixo do pé esquerdo e a perna direita, inchada e latejante, não conseguiu compensar. A perna da calça se rasgou na queda seguinte, exibindo uma pele que cada vez mais roxa e enegrecida, além da aparência de necrose. Ele se agarrou nas pedras e se levantou de novo, o rosto inchado e com suor escorrendo. Jack tinha certeza de que ia morrer naquele amontoado de pedras e matos esquecido por Deus, mas não ia morrer sozinho. Capítulo 16, página 469. Deixa eu confirmar aqui em qual capítulo que a gente para, no 19. Então a gente ainda tem mais alguns capítulos pela frente.
Ralph e Holly correram inclinados pela estradinha. As cabeças baixas, no topo da primeira colina, passaram para recuperar o fôlego. Abaixo, à esquerda, dava para ver o círculo de chalés para turistas caindo aos pedaços. À direita, havia uma construção comprida, provavelmente para guardar equipamentos e suprimentos na época em que o buraco de Marysville era uma atração turística. Tinha uma picape parada no lado. Ralph olhou para ela, afastou os olhos e olhou de novo. Ah, Jesus Cristo! O quê? Não me surpreende que ele me conhece. É a picape do Jack Hoskins. Hoskins, o outro detetive de Flint City? Sim, ele. Por que ele? Mas ela balançou a cabeça com força suficiente para fazer a franja voar. Não importa. Ele parou de atirar, e isso deve significar que ele está vindo. Temos que ir. Pode ser que Uni tenha acertado ele, disse Ralph. E quando ela lhe lançou um olhar de descrença... Pode ser que Uni tenha acertado ele, disse Ralph. E quando ela lançou um olhar de descrença... Tá, tudo bem. Eles correram pelo barracão de equipamentos. Havia um caminho do outro lado, subindo pela lateral da colina. Vão na frente, disse Ralph. Sou eu quem estou armado. Holly não protestou. Eles correram pela inclinação. O caminho estreito, sinuoso. Pedras soltas deslizaram e fizeram barulho embaixo dos sapatos, ameaçando derrubá-los. 2 ou 3 minutos depois de começarem a subida, Ralph ouviu o estalar de pedras acima. Hoskins estava mesmo indo ao encontro deles. Eles contornaram uma formação rochosa, Ralph com a Glock erguida, Holly atrás dele à direita. O segundo trecho era reto por uns 15 metros. O som da descida de Hoskins estava mais alto agora, porém aquele labirinto de pedras tornava impossível saber o quanto ele estava próximo. Onde está o caminho que leva até a Estrada dos Fundos? Perguntou Ralph. Ele está se aproximando. Isso parece demais com aquela brincadeira para ver quem tem mais coragem naquele filme de James Gunn. Sim, juventude transviada. Não sei, mas não pode estar longe. Se dermos de cara com ele antes de sairmos da rua principal aqui, vai haver troca de tiros e ricochetes. Assim que eu vir, quero que se deite. Cara, não é mais fácil, já que ele tá descendo, você se esconder em uma pedra, um arbusto, alguma coisa e esperar ele vir. Quando ele aparecer, mete bala. Tá. Ela bateu nas costas de Ralph. Se chegarmos primeiro no caminho, não vai haver troca de tiros e não vou precisar fazer isso. Vamos. Ralph correu pelo caminho reto, dizendo para si mesmo que tinha recuperado o fôlego. Não era verdade, mas ele precisava continuar otimista. Holly estava atrás dele, segurando-o pelo ombro, ou para apressá-lo, ou para garantir que ainda estava lá. Eles chegaram à próxima curva do caminho. Ralph espiou, esperando dar de cara com o cano do fuzil de Hoskins. Não encontrou isso, mas viu uma placa de madeira com uma foto desbotada do chefe Arriga. Venha, disse ele, rápido. Eles correram até a placa e agora Ralph conseguiu ouvir o atirador ofegando e tentando respirar, quase chorando. Houve um barulho de pedras e um grito de dor. Parecia que Hoskins tinha caído. Ótimo, fique no chão. No entanto, o estalo de passos escorregando voltou a soar, bem próximo, quase lá. Ralph segurou Holly e a puxou para o caminho Arriga. O rosto pequeno e pálido dela estava escorrendo de suor. Os lábios estavam apertados e as mãos enfiadas nos bolsos do paletó, que agora estava sujo de terra e respingando de sangue. Ralph levou um dedo aos lábios. Ela sentiu. Ele entrou atrás da placa. O calor seco do Texas tinha feito as tábuas encolherem um pouco e Ralph conseguia espiar por uma das rachaduras. Ele viu Hoskins aparecer cambaleando. Seu primeiro pensamento foi que Yuni teve sorte e conseguiu acertar uma bala no sujeito. Mas isso não explicava a calça rasgada ou a perna direita inchada de forma grotesca. Não é surpresa alguma que ele tenha caído, pensou. Era incrível ele ter chegado tão longe naquele caminho íngreme com a perna naquele estado.
Ele ainda estava com o fuzil que tinha usado para matar Gold e Pele, mas usava a arma como bengala, e os dedos não estavam nem um pouco perto do gatilho. Ralph não sabia se ele conseguiria acertar alguma coisa. De qualquer modo, o mesmo de perto. Não de forma como as mãos de Jack tremiam. Os olhos injetados estavam afundados no rosto. O pó das pedras tinha transformado seu rosto em uma máscara kabuki, mas nos pontos onde a transpiração abriu caminho, a pele estava vermelha, como se com uma irritação terrível. Ralph saiu de trás da placa, a Glock nas mãos. Pare aí, Jack, e solte o fuzil. Mano, eu já tinha metido bala. Jack deslizou e parou de repente a 9 metros, mas continuou segurando o fuzil pelo cano. Não era uma coisa boa, mas Ralph poderia viver com isso. Contudo, se Hoskins começasse a erguê-lo, a vida dele chegaria ao fim. Você não devia estar aqui, disse Jack. Como meu velho avô dizia, você nasceu burro ou foi piorando com o tempo? Não estou com humor para essas merdas. Você matou 2 homens e feriu o outro. Atirou neles de um esconderijo. Eles nunca deviam ter vindo aqui, disse Jack. Mas como vieram, receberam o que mereciam por se meterem no que não lhes diz respeito. E o que seria isso, Sr. Hoskins? Perguntou Holly. Os lábios de Jack racharam e derramaram gotículas de sangue quando ele sorriu. O homem tatuado, como acho que você bem sabe, sua puta intrometida. Certo, agora você desabafou, disse Ralph. Certo, agora que você desabafou, disse Ralph, abaixe o fuzil. Já fez estragos suficiente com ele. Largue no chão. Se você se inclinar, vai cair de cara. Foi uma cobra que pegou você? A cobra foi só um bônus. Você tem que ir embora, Ralph. Os dois têm que ir. Senão, ele vai envenenar vocês que nem me envenenou. Dica de especialista. Holly deu um passo mais para perto de Jack. Como ele envenenou você? Ralph colocou a mão no braço dela, pedindo cautela. Só tocou em mim, na parte de trás do pescoço, só isso. Ele balançou a cabeça surpreendentemente cansado, naquele celeiro no município de Camping. A voz dele se elevou, tremendo de fúria. Para onde você me mandou? Ralph balançou a cabeça. Deve ter sido o chefe, Jack. Eu não sabia nada sobre isso. Não vou mandá-lo largar a arma de novo. Isso tudo já acabou para você. Jack pensou. Ou pareceu pensar. Em seguida, ergueu o fuzil bem devagar, passando a mão pelo cano da arma na direção do gatilho. Não vou morrer como a minha mãe morreu. Não, não mesmo. Vou atirar na sua amiga primeiro, Ralph. Depois em você, a não ser que você me impeça. Jack, não faça isso. Último aviso. Enfie o seu aviso no... Ele estava tentando apontar a arma para Holly. Ela não se mexeu. Ralph entrou na frente dela e disparou 3 tiros. Os estrondos ensurdecedores naquele espaço apertado. Um por Howie, um por Alec, um por Yuni. A distância era um pouco longa para uma pistola, mas o Glock era uma boa arma, e ele nunca teve problema no estande de tiro. Jack Hoskins caiu, e para Ralph, a expressão no rosto dele enquanto morria parecia de alívio. Então acho que, tipo assim, quando ele viu que, porra, o Ralph me pegou, né? Então, tipo assim, não tem como eu matar o Ralph sem ele atirar em mim. Tipo, ele tava com a arma baixada, né? No momento que ele levantasse e fosse atirar no cara, ele ia, né? Atirar nele e ele ia morrer. Então, eu acho que, tipo assim, como ele já foi pego, pô, morrer agora, né? Capítulo 17, página 473. Ralph se sentou em uma protuberância na pedra, em frente à placa, respirando com dificuldade. Holly foi até Hoskins, se ajoelhou e rolou o cadáver. Ela deu uma olhada e voltou. Ele foi picado mais de uma vez. Deve ter sido uma cascavel e das grandes. Outra coisa o envenenou primeiro. Algo pior do que qualquer cobra. Ele chamou de homem tatuado. Nós chamamos de forasteiro. É o Cuco. Temos que terminar isso. Ralph pensou em Howie e Alec, caídos, mortos, do outro lado daquele pedaço de pedras abandonado. Eles tinham família. Yuni ainda está vivo, mas ferido, sofrendo, provavelmente em estado de choque agora. Também tinha família. Acho que tem razão. Quer essa pistola? Posso pegar o fuzil dele se quiser. Holly balançou a cabeça. Tudo bem, vamos lá.
Capítulo 18, página 473. Depois da primeira curva, o caminho à riga se alargava e começava a descer. Havia pictogramas de ambos os lados. Algumas das imagens antigas tinham sido decoradas ou totalmente cobertas com marcas de spray. Ele vai saber que estamos chegando, disse Rod. Eu sei. Deveríamos ter trazido uma daquelas lanternas. Rod enfiou a mão em um dos volumes no bolso, o que estava pesado, e tirou uma das lanternas ultravioletas de homem do pote. Você até que é incrível, disse Ralph. Por acaso não tem 2 capacetes aí também? Sem querer ofender, mas o seu senso de humor é meio fraco, Ralph. Você deveria trabalhar nisso. Sem querer... esse aqui é outro. Depois da curva seguinte, no caminho, eles chegaram a um vão natural, na pedra cerca de 1,20 m do chão. Acima, em letras apagadas, feitas com tinta preta, havia uma placa. Nunca vamos esquecer. Dentro do nicho havia um vaso poeirento com galhos finos saindo de dentro, como dedos esqueléticos. As pétalas que já tinham decorado aqueles galhos sumiram havia muito tempo, mas uma coisa restava. Espalhados em volta do lado do vaso, havia 6 versões de brinquedo do chefe Arriga, como o deixado para trás quando os gêmeos Jameson caminharam para dentro das entranhas da terra e nunca mais foram encontrados. Os brinquedos estavam amarelados pelo tempo e o sol tinha rachado o plástico. Veio gente aqui, disse Rod. Eu diria adolescentes, com base nas marcas de tinta de spray, mas nunca vandalizaram isso. Nunca nem tocaram, ao que parece, falou Ralph. Vamos, Yuni está do outro lado com um ferimento de bala e o cotovelo destruído. Tenho certeza de que está sentindo muita dor, mas temos que tomar cuidado. Isso quer dizer ir devagar. Ralph a segurou pelo cotovelo. Se esse cara pegar nós dois, Yuni vai ficar por conta própria. Talvez você deva voltar. Ela apontou para o céu, onde a fumaça preta do carro, as chamas, se espalhavam. Alguém vai ver aquilo e vai vir para cá. E se alguma coisa acontecer com a gente, Yuni será o único que vai saber o motivo. Ela se soltou da mão dele e começou a andar pelo caminho. Ralph deu mais uma volta em um pequeno santuário intacto depois de tantos anos e foi atrás dela. Capítulo 19, página 475. Quando Ralph achou que o caminho à riga os levaria de volta aos fundos da lojinha, houve uma virada acentuada para a esquerda, quase voltando na mesma direção, e terminou no que parecia a estrada de um depósito de ferramentas. Só que a tinta verde estava descascando e apagada, e a porta, sem janela no meio, estava entreaberta. Havia placas de aviso em ambos os lados da porta. O plástico que as envolvia tinha desbotado com o tempo, mas as mensagens eram legíveis. À esquerda estava escrito: é expressamente proibido entrar, e à direita: esta propriedade está condenada por ordem do Conselho Municipal de Marysville. Ralph foi até a porta, a Glock na mão. Fez sinal para Rod ficar do lado pedregoso do caminho e abriu a porta, dobrando os joelhos e erguendo a arma na mesma hora. Dentro havia uma pequena entrada, vazia, exceto pelas tábuas que tinham sido arrancadas de uma abertura de 1,80 m que levava à escuridão. As portas quebradas ainda estavam presas à pedra por outro daqueles parafusos enormes, enferrujados pelo tempo. Ralph, olha isso, que interessante! Ela estava segurando a porta, inclinada para examinar a tranca, que fora completamente destruída. Não parecia o trabalho de um pé de cabra, nem de uma chave de roda, na opinião de Ralph. Ele achou que alguém tinha batido com uma pedra até a tranca quebrar. O que, Rony? A tranca é de um lado só, está vendo? Só fica trancada para quem está do lado de fora. Alguém ainda tinha esperanças de que os gêmeos Jameson ou alguém do primeiro grupo de busca estivesse vivo. Se alguma pessoa conseguisse chegar até aqui, queriam ter certeza de que ela não ficaria trancada do lado de dentro. Mas ninguém nunca chegou. Não. Roy atravessou a entrada até a fissura da pedra. Está sentindo o cheiro? Ralph sentia e sabia que eles estavam parados na entrada de um mundo diferente. Eles podiam detectar o fedor da umidade parada e de outra coisa. O aroma penetrante e doce de carne apodrecendo. Era leve, mas estava lá.
Ele pensou naquele melão de tanto tempo atrás e nos insetos que se contorciam dentro dele. Entraram na escuridão. Ralph era alto, mas a fissura era maior, e ele não precisou nem se abaixar. Holly acendeu a lanterna, primeiro apontando-a para a frente, para o corredor de pedras que levava adiante, depois para os pés. Os dois viram uma série de gotas brilhantes levando até a escuridão. Holly teve a cortesia de não observar que era a mesma coisa que a luz negra improvisada tinha detectado na sala da casa dele. Eles só conseguiram andar do lado a lado, nos primeiros 20 metros, mais ou menos. Depois disso, a passagem se estreitava e Holly lhe passou a lanterna. Ele a segurou com a mão esquerda, a pistola na direita. As paredes cintilavam com rastros sinistros de metal, alguns vermelhos, alguns lilás, alguns de um amarelo esverdeado. Às vezes, ele apontava a lanterna para cima, só para ter certeza de que o cuco não estava lá em cima, rastejando pelo teto irregular sobre os cotocos da estalecitite. O ar não estava frio. Ele tinha lido em algum lugar que as cavernas mantinham uma temperatura mais ou menos igual à temperatura média do local onde ficavam. Mas pareceu frio depois de como estava do lado de fora, e claro que os dois ainda estavam cobertos de suor. Uma brisa suave vinha de dentro, soprando na cara deles e espalhando aquele leve odor podre. Ele parou, e Holly esbarrou nele, fazendo-o pular. — O quê? — sussurrou ela. Em vez de responder, ele apontou a luz para uma fenda na pedra, à esquerda deles. Havia 2 palavras pintadas com spray ao lado da abertura. Verificada e nada. Seguiu em frente devagar. Ralph não sabia sobre Holly, mas sentia um temor crescendo. Uma certeza cada vez maior de que nunca veria a esposa e os filhos de novo, nem à luz do dia. Era incrível como uma pessoa podia sentir falta da luz do dia tão rápido. Sentia que, se conseguissem sair dali, ele poderia beber a luz do dia como água. Holly sussurrou. — Este lugar é horrível, não? — É, você devia voltar. A única resposta dela foi um leve empurrão na costa dele. Eles passaram por várias outras aberturas na passagem descendente, cada uma marcada com as mesmas 2 palavras. Quanto tempo atrás havia sido pintadas? Se Cloud Bottom era adolescente, tinha que ter pelo menos 15, talvez 20 anos de idade. E quem fora ali desde então, com exceção do forasteiro? Alguém? Por que alguém iria? Holly estava certa, era horrível. A cada passo ele se sentia mais como um homem sendo enterrado vivo. Ralph se obrigou a lembrar da clareira no Parque Figs e Frank Peterson, e um galho com marcas de digitais ensanguentadas na parte que a casca foi arrancada por movimentos repetidos. Que horror. E Terry Maitland perguntando como Ralph ia limpar sua consciência, enquanto estava morrendo. Ele seguiu em frente. A passagem se estreitou ainda mais, não porque as paredes estivessem mais próximas, mas porque havia detritos dos 2 lados. Ralph apontou a lanterna para cima e viu uma cavidade profunda no teto de pedra. Fez com que pensasse em um buraco vazio depois que um dente é arrancado. Holly, foi aqui que o teto desabou. O segundo grupo de buscas deve ter tirado as pedras maiores, estas aqui. Ele passou a luz pelas pilhas de detritos, encontrando mais alguns pontos de brilho espectral. Essas são as que eles nem se deram ao trabalho de mexer, concluiu Holly. Só afastaram do caminho. Eles voltaram a andar devagar. Ralph, que era um pouco grande, teve que virar de lado. Ele entregou a lanterna para Holly e ergueu a mão da arma até a lateral do rosto. Aponte a luz por baixo do meu braço. Mantenha apontada para frente. Nada de surpresas. Tudo bem. Você parece estar com frio. Estou com frio. Você devia ficar em silêncio. Ele pode nos ouvir. E daí? Ele sabe que estamos indo. Você acha mesmo que uma bala vai matá-lo, não é? Você... Pare, Ralph, pare. Você vai pisar nele. Pisar nele?
Ralph parou na mesma hora, o coração disparado. Holly apontou a luz para um pouco à frente dos pés dele, em cima da última pilha de detritos antes da passagem se alargar de novo. Estava o corpo de um cachorro ou um coiote. Parecia mais provável que fosse um coiote, mas era impossível ter certeza, pois a cabeça do animal tinha sumido, a barriga tinha sido aberta e as vísceras foram retiradas. Era disso que estávamos sentindo um cheiro, disse ela. Ralph passou por cima do animal morto com cuidado. 3 metros à frente, parou de novo. Era um coiote, sim, a cabeça estava ali. Parecia estar olhando para ele, com surpresa exagerada. A princípio, Ralph não entendeu por quê. Holly percebeu com mais rapidez. Os olhos foram retirados, disse ela. Comer as entranhas não foi o suficiente. A criatura comeu os olhos direto da cabeça do pobre animal. Eca. Então o forasteiro não se alimenta só de carne e sangues humanos. Ele fez uma pausa, e de tristeza. Holly falou baixinho. Graças a nós, mas a você e ao Tenente Salo. Ele tem se mantido bastante ativo no que costuma ser o tempo de hibernação, e a comida favorita dele foi negada. O forasteiro deve estar com muita fome. E fraco. Você disse que ele deve estar fraco. E fraco, você disse que ele deve estar fraco. Vamos esperar que sim, disse Holly. Isso é assustador demais. Odeio espaços fechados. Você sempre pode... Ela deu outro daqueles empurrões leves. Continue em frente e preste atenção onde pisa. Acho que daqui a pouco eles vão encontrar, hein? Daqui a pouco eles encontram. E, gente, eu vou encerrar a leitura por aqui. A gente parou aqui na página 478. A gente vai ter mais 2 leituras para finalizar o livro. A gente vai finalizar o livro na quinta-feira. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima leitura.